Fala galera, estamos de volta com mais um Leitura Sem Filtro e hoje vamos falar do último capítulo desse livro que temos trabalhado, o Até Que Nada Mais Importe, o capítulo 12 que fala Reacendendo a Paixão. Nesse capítulo eu quero começar lendo a primeira frase que aparece nele, de Richard Baxter. Prazer em Deus é a saúde de sua alma, essa é a chave da adoração aceitável. Deus não está satisfeito e nem nós somos renovados por uma obediência repleta de tarefas, mas isenta de prazer. Ou seja, Deus ele não está satisfeito e nem nós não iremos nos satisfazer com uma obediência que só diz sobre tarefas, só diz sobre obrigações, mas Deus ele se satisfaz em nós e nós nos satisfazemos em Deus quando temos prazer nele, no relacionamento com ele. E aqui nesse capítulo, o pastor Luciano Subirá ele começa falando, usando o exemplo de um livro do John Bevere, onde ele fala em um trecho sobre o porquê que hoje em dia, com milhões de reais investidos, com milhões de dinheiro investido nas igrejas, na busca por pregação do evangelho, muitas pessoas elas estão se perdendo, elas estão perdendo o primeiro amor por Jesus e elas estão deixando de se apaixonar por Jesus e se apaixonando pelas coisas do mundo. E aqui a resposta que ele traz nesse trecho é que essas pessoas elas estão deixando de lado, elas estão perdendo o fogo por Deus e o amor e a paixão por Deus. Nesse capítulo, o pastor Luciano Subirá ele vai abordar sobre a questão do primeiro amor, da perda do primeiro amor. E lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 ao 5, Jesus ele diz na visão para João, a igreja de Éfeso: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achaste mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu amor, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aqui, o que seria o primeiro amor? O primeiro amor ele é o fogo, é o fogo pela presença do Senhor, é a vontade, é o amor por Ele, é a vontade de estar todo o tempo com Ele e a intensidade que nós colocamos no nosso relacionamento com Ele. É quando nós estamos apaixonados de uma forma que nada mais importa. Essa é a definição de primeiro amor. E aqui ele fala também que o primeiro amor ele está estabelecido em nós quando, mesmo diante de provações, mesmo diante de dificuldades na nossa vida, nós continuamos na perseverança, nós continuamos em busca do propósito, em busca da presença do Senhor intensamente. E o que define o perder o primeiro amor? Perder o primeiro amor não significa quando nós estamos diminuindo nossos afazeres na igreja, não significa quando nós estamos diminuindo nossa produtividade, também não significa quando nós estamos passando por um momento de crise, um momento de dificuldade, um momento de desânimo. Perder o primeiro amor não significa isso. O pastor Luciano Subirá deixa claro aqui que perder o primeiro amor é quando nós caímos, quando nós pecamos, porque no trecho de Apocalipse capítulo 2, versículo 4 e 5 diz assim: lembra-te, pois, de onde caístes. Nós perdemos o primeiro amor quando nós caímos e não nos arrependemos. E aí o pastor Luciano Subirá ele traz um exemplo que aconteceu com ele, que uma pessoa foi pedir oração para ele e falou que estava em crise, que estava passando por uma crise, e ele perguntou: pelo que você deseja que eu ore? Pelo que você está passando? Eu preciso saber. E ela falou que estava perdendo o primeiro amor. E aí ele retrucou: então você não está em crise, você está em pecado. Estar perdendo o primeiro amor significa que nós estamos em alguma área da nossa vida permitindo a legalidade a Satanás, permitindo a legalidade, pecando contra o Senhor, para que nós venhamos a não perder esse primeiro amor. Quando nós caímos, nós precisamos imediatamente renovar a nossa aliança com o Senhor, pedir perdão, confessar e nos arrepender daquilo que nós erramos, daquilo que nós pecamos. E por que nós perdemos o amor? Por que nós perdemos o primeiro amor? O primeiro amor, como foi dito, é um fogo ardente pela presença do Senhor, um fogo que quanto mais nós colocamos lenha, quanto mais nós nos dedicamos à presença do Senhor, estar na presença do Senhor, mais esse fogo se incendeia. Mas quando nós
jogamos água nele, quando nós deixamos de lado essa vontade, esse amor por ele, nós estamos apagando esse fogo. E o pastor Luciano Subirá citou alguns tópicos que fazem nós jogarmos água nessa fogueira. E o primeiro é o convívio com o pecado. Aqui ele define esse convívio com o pecado quando nós estamos permitindo conviver com nuances do pecado. Por exemplo, assistir uma série que nela está inserido o pecado. Coisas ilícitas, de adultério, sexuais, drogas, enfim, quando nós estamos olhando para coisas que remetem ao pecado, ou quando nós estamos convivendo com pessoas e sendo influenciado por pessoas que não possuem uma vida com Cristo. Esse é o convívio com o pecado que o pastor Luciano Subirá definiu aqui. E o segundo tópico de estar perdendo o primeiro amor é a falta de profundidade. Quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de buscar a presença, quando nós deixamos de buscar a palavra, deixamos de jejuar, quando nós deixamos as disciplinas espirituais e aquilo que nos faz nos encontrar com o Senhor mais intensamente. Quando nós deixamos isso, também nós estamos perdendo a profundidade. O terceiro tópico diz respeito à falta de tratamento, quando nós não buscamos tratar certas áreas que nos fazem cair, nos fazem pecar. Quando nós estamos tão orgulhosos que nós achamos que nós não precisamos tratar essas áreas. E é essas áreas que, mesmo que nós achemos que aquilo não vai afetar nosso relacionamento com o Senhor, se há pecado ali, certamente em algum momento essa área vai eclodir e vai nos tirar da presença do Senhor. E por isso nós precisamos de tratamento nessas áreas, nós precisamos de abrir mão do nosso eu para que o Senhor venha tratar essas áreas. E o quarto tópico e final é sobre as distrações, quando nós estamos permitindo distrações entrarem em nossos olhos no campo de visão espiritual, no campo de visão dos nossos olhos, permitindo essas distrações entrarem e tirando a presença do Senhor de nós, o nosso desejo pela presença do Senhor. As distrações como redes sociais que mexem com áreas da nossa vida que nós temos dificuldades e acabamos pecando, essas distrações, essas pequenas distrações nos tiram da presença do Senhor. E como nós podemos fazer para voltar ao primeiro amor quando nós nos afastamos desse primeiro amor? Lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 5, a continuação desse versículo diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venha a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. E aqui o pastor Luciano aborda 3 tópicos. A lembrança, então lembra-te de onde caístes, arrependimento, arrepende-te e recomeço, volte às práticas das primeiras obras. E a lembrança, ela diz respeito a você lembrar da onde você estava, de onde você veio quando você estava no primeiro amor, quando você estava ardendo em amor pela presença do Senhor. Lembrar aquilo que fazia você buscar de uma maneira genuína e apaixonada pelo Senhor. Então, o primeiro ponto é você lembrar desse tempo, lembrar desse amor, lembrar dessa época. E aí, para você dar continuidade nessa lembrança e não fazer ela se perder, você precisa se arrepender de onde você chegou, se arrepender de onde você chegou em pecado, de onde você, do lugar que você estava vivendo na presença do Senhor, para onde você chegou em pecado, na miséria, no fundo do poço, sem a presença do Senhor. Você precisa se arrepender disso, você precisa voltar a buscar o Senhor, pedir para Ele que te traga consciência do pecado e pedir para Ele que te faça arrepender, porque nós por nós mesmos temos essa dificuldade de nos arrependermos dos nossos erros. Por isso, peça ao Espírito Santo para que ele traga esse arrependimento sobre você. E o terceiro ponto é você recomeçar, é você voltar da onde você estava no primeiro amor, é você voltar a praticar as obras do primeiro amor, é você voltar a viver uma forma, viver uma maneira, viver de um estilo de vida que realmente faz sentido com a presença do Senhor, é buscar Ele na palavra, buscar Ele todos os dias, é trabalhar na obra dEle, é buscar a presença dEle, é estar em comunhão com os irmãos e em comunhão com Ele, principalmente, com o Espírito Santo, viver um relacionamento genuíno na presença do Espírito Santo. Esses são os 3 tópicos que vão, os três passos que vão fazer nós voltarmos ao primeiro amor. E por último, o pastor Luciano Subirá, ele fala sobre o amor incorruptível.
Nós precisamos amar o Senhor de uma maneira incorruptível, com um amor incorruptível, assim como Jesus nos amou. Então, meus amigos, se você tem passado por um momento no qual você identifica que perdeu esse primeiro amor, se volte nas Escrituras, se volte para a presença do Senhor e volte, se lembre do como você vivia quando você estava no primeiro amor. Se arrependa dos teus pecados, se arrependa daquela área que te faz pecar constantemente e volte para o ponto no qual do primeiro amor. Volte, recomece as obras no qual agradava o Senhor, recomece a um estilo de vida que agradava o Senhor. Eu espero que você tenha aproveitado, que você tenha extraído informações preciosas desses 12 capítulos, desses 12 vídeos que nós trouxemos aqui a respeito do livro Até que Nada Mais Importe. E que você possa, a partir desses vídeos, ser edificado de uma maneira que mude aquilo que você estava vivendo, se há algo que você estava vivendo na sua vida que não agrada o Senhor, que a partir desses capítulos possa trazer uma metanoia em você, na sua mente, para que você tenha atitudes novas, atitudes que agradam o Senhor e deixe as coisas velhas, porque já não é você mesmo que habita em si, mas o Cristo, o Espírito Santo que habita em vós. Então, meus amigos, espero que você possa ter aproveitado, que você possa curtir esse vídeo, comentar algo, compartilhar para aquele seu amigo que precisa ver esse vídeo, que perdeu o primeiro amor há um tempo e você acredita que ele precisa estar na presença do Senhor. Que essa semana seja abençoada, que a presença do Senhor esteja contigo, que o Espírito Santo esteja te direcionando. E semana que vem nós voltamos com Leitura Sem Filtro, mas com outro livro, outros tópicos, outros assuntos, para que você possa ser edificado ainda mais. Um grande abraço e Deus abençoe.